aí, você já sabe quem é o candidato do PSTU para as eleições desse ano? Nunca nem vi. Nope. Pois é, se não viu, vai ver agora. Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado tem 51 anos e é candidata do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Ela nasceu lá na cidade de Irajá, no interior de Pernambuco. O vice é o professor da rede pública do Maranhão, Hertz da Conceição Dias, fundador do movimento Quilombo Urbano que luta pela defesa dos direitos dos jovens negros nas periferias das capitais. Ela é uma dos 7 filhos de Narciso Pereira da Silva, já falecido, um agricultor que trabalhou também com construção civil. A sua mãe é Terezinha Perpétua dos Santos, hoje com 69 anos, e trabalhava como bordadeira. Aos 11 anos, a Vera se mudou para a periferia de Aracaju, lá na capital de Sergipe, onde passou toda a infância. Com 14 anos, ela já tinha o seu primeiro emprego. Foi garçonete, datilógrafa, acho que a maioria de vocês nem sabe o que é isso. E foi também escrituária, que é tipo quem cuida dos registros das áreas financeiras das empresas. Mas aos 19 anos, ao trabalhar em uma indústria de calçados, ela conheceu o movimento sindicalista e se tornou uma militante. Entre 92 e 93, Vera Lúcia foi filiada ao Partido dos Trabalhadores, o PT, mas foi expulsa do partido por integrar a Convergência Socialista, uma ala dissidente do partido. Esse grupo foi excluído do partido por defender o impeachment do presidente Fernando Collor. Naquela época, o jargão era fora Collor. Foi daí que nasceu o PSTU, registrado como partido em 94 e é presidido pelo metalúrgico José Maria de Almeida desde o seu início. Aliás, José Maria era o candidato presidencial do PSTU até esse ano, quando lançaram a candidatura de Vera Lúcia, que acabou sendo uma novidade para todo mundo. Vera nunca ocupou um cargo eletivo nem no setor público. Em 2004, 2008 e 2012, Vera foi candidata a prefeita de Aracaju. No meio disso, em 2006, ela tentou a eleição para deputada federal e não chegou a vencer nenhuma das eleições. 2 anos atrás, em 2016, ela se formou em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Hoje ela é presidente do Diretório Estadual do PSTU, em Sergipe, e é educadora sindical pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Então, Vera Lúcia representa a extrema-esquerda. Exatamente, Jurema. Inclusive, ela defende que os trabalhadores deveriam assumir o poder do país através de uma revolução, e que nenhum outro partido luta verdadeiramente pelos direitos dos trabalhadores como o PSTU. E suas propostas? Na economia, Vera diz que pretende revogar todas as medidas feitas pelo governo Michel Temer até aqui, dando ênfase à reforma trabalhista e algumas privatizações já em andamento. Também é contra os bancos e contra a propriedade privada. Inclusive, uma das propostas é expropriar empresas e garantir a reforma agrária. Vera Lúcia afirma que no Brasil, 100 grandes empresários são detentores de 70% das riquezas produzidas. Não os pequenos e médios empresários, mas as multinacionais e os bancos. E tem que expropriar sem dó. Dá certa a indignação. É verdade que ela disse que a Venezuela é capitalista? É verdade. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo em abril desse ano, a Vera Lúcia explicou que a Venezuela, na verdade, tem uma economia capitalista voltada para a exportação de petróleo e, por causa disso, não é um exemplo a ser seguido. Segundo ela, o modelo mais próximo do socialismo que ela defende seriam os 5 primeiros anos da Revolução Russa. O plano de governo de Vera Lúcia é bem simples, são 16 pontos muito didáticos. Vera Lúcia também defende a criação de obras públicas para geração de empregos e resolução de problemas estruturais. Não é só ela que defende isso, não. Além disso, ela defende o aumento de salários mínimos e do valor das aposentadorias. Outro ponto defendido por Vera Lúcia é a reforma agrária e a titularização de terras indígenas. Além disso, ela defende a estatização do sistema financeiro, a desmilitarização da polícia militar e a descriminalização das drogas. A Vera Lúcia também defende a democracia participativa, o que quer dizer que é um governo de trabalhadores baseado em conselhos populares que definem as decisões do governo. É bem aquela coisa de ouvir o que a população quer e fazer conforme ela escolhe. A Vera Lúcia também defende o fim da lei de responsabilidade fiscal e a criação de uma lei de responsabilidade social. Isso porque a lei de responsabilidade fiscal, aprovada no governo FHC e mantida nos governos do PT, tem o objetivo de priorizar o pagamento da dívida em detrimento dos investimentos em saúde e educação. O PSTU é um partido extremamente pequeno e sem aliados. O resultado disso é pouquíssimo tempo de TV e rádio durante o horário eleitoral. E apesar do partido pedir contribuição financeira de seus eleitores, Vera Lúcia tem para si muito claro que as eleições são uma fraude antidemocrática e que por isso, porque as eleições dão maior visibilidade aos partidos, seu principal objetivo é compartilhar as ideias e conscientizar a base, ou seja, o trabalhador. Por outro lado,
lado, o PSTU tem muita influência entre os movimentos estudantis. Inclusive, recentemente, estiveram presentes nas manifestações dos secundaristas contra a Reforma Nacional do Ensino Médio. Ou seja, firmar uma base eleitoral nos centros acadêmicos é uma estratégia adotada pelo partido. Tem um detalhe, a Vera Lúcia é a segunda das duas únicas mulheres participando da corrida presidencial esse ano. A outra é a Marina, que já foi falada aqui. Você pode clicar no link onde vai aparecer aqui o vídeo dela em algum lugar. Quer saber mais? Visita o nosso site, dá uma olhada na lista de matérias, reportagens, perfis e tudo que a gente preparou para você. Agora, tem dúvidas, sugestões, quer comentar ou polemizar? Fala bem ou fala mal, mas fala de nós. Vamos que vamos!